pessoal, vamos dar continuidade agora à nossa videoaula de ciência, tá bom? O assunto da outra aula, tá bom? Estávamos falando sobre rochas, tá? Os minerais também, que falamos que a maior parte das rochas, ou eu diria todas as rochas, na verdade, são formadas da fundição dos minerais, ou seja, da junção de diferentes tipos de minerais. E dependendo do tipo de mineral que forma cada rocha, ela é um tipo de rocha diferente, tá? Ela dá origem a rochas diversas. Por exemplo, nós falamos também sobre a rocha magmática, que ela se forma com o resfriamento do magma, ou o resfriamento da lava vulcânica, não é isso? Por exemplo, a gente esteve falando aí, né, e mostrando para vocês algumas dessas rochas, tá? E do que elas são feitas. Por exemplo, especificamos aqui no quartzo, mica e feldespato, que são minerais que formam a base de quase todas as rochas, tá legal? E dependendo da quantidade de cada um desses materiais em uma rocha, ela é chamada, ela é classificada como rocha, um determinado tipo de rocha. Ou seja, ela é uma rocha diferente, dependendo da quantidade de minerais. Bom, a gente falou sobre as rochas magmáticas, mas agora a gente vai falar para vocês sobre outro tipo de rocha, outra categoria de rocha, que são as rochas sedimentares, tá bom? Falamos sobre as magmáticas ou ígneas, tá? As rochas magmáticas também podem ser chamadas de ígneas, tá bom? Bom, mas a gente agora vai se concentrar aqui nas rochas sedimentares. Só lembrando, podem se formar de grãos de outras rochas que se depositam em camadas e se unem. Meus amados, veja bem, no caso dessa rocha aí, das rochas sedimentares, o que acontece é isso. Sedimentares já está dizendo sedimentos. Veja bem, sedimentos são fragmentos de outras rochas e do solo, tá? Restos de vegetação, restos de plantas e animais mortos, enfim. Todas essas coisas se misturam, tá, no solo e formam uma camada sobre o solo. Só que com o passar dos anos, eu diria até milhões de anos, tá, outras camadas vão se formando sobre aquela camada, que antes ela estava por cima, e de repente ela vai sendo coberta com outras camadas e vai ficando mais baixa, tá? Porque vai aumentando a quantidade de sedimentos aqui em cima e ela vai ficando cada vez mais profunda, tá bom? Porque está coberta com outras camadas. Essas camadas que vão se formando, só para você saber, elas, logicamente, elas têm peso, tá bom? E elas vão exercendo esse peso sobre essas camadas que vão ficando mais para baixo, tá bom? E exercendo grande pressão sobre elas. Um detalhe, conforme ela sofre pressão e peso de outras camadas, automaticamente seus minerais vão se compactando, não é isso? Eles vão se fundindo, criando liga e automaticamente se juntando, todos eles. E aí o que acontece? Em alguns lugares, determinados tipos de materiais se fundem puros, sem misturar com outros. E em outros lugares, eles se misturam com outros tipos de minerais. Então assim, quando ele está puro na natureza, ele forma um tipo de rocha. Quando ele está misturado com outro, é outro tipo de rocha. Mas de um jeito ou de outro, em camadas mais profundas, geralmente as rochas prevalecem as rochas sedimentares. Por quê? Porque são formadas a partir daí, da fundição ou da união de rochas que estão nas camadas mais profundas, tá bom? Dos materiais, dos detritos, ou diria das partículas dos solos que estão em camadas mais profundas, ou que ficaram em camadas mais profundas. Veja bem, esse processo ele recebe um nome, tá bom? Ele recebe o nome de intemperismo. Veja bem o que é o intemperismo. Veja bem, pequenos grãos, tá bom? Que, por exemplo, de rochas que se desprendem pela ação da chuva, dos ventos, diria também para você da água de rios, por exemplo, eles podem fazer o seguinte, eles podem fazer com que fragmentos se desprendam e se compacte no solo, por outras camadas que vão se formando, tá bom? E esse processo aí de fragmentação das rochas, tá? É o que nós chamamos de intemperismo. Por que intemperismo? Porque é causado pelos intempéries da natureza, ou seja, elementos da natureza que exercem, digamos assim, força e impacto sobre todos os outros corpos que existem. O raio do sol, por exemplo, o calor, a quintura, digamos assim, os ventos, a chuva, tudo isso aí gera impacto principalmente nas rochas, e fazendo elas se quebrarem. É claro que também pode ter o efeito também degradante dos animais e dos seres humanos. O ser humano pode automaticamente quebrar uma montanha inteira se ele quiser, e isso aí também é um fator que atua nessa formação de solos. Veja bem, a gente vai passar para frente um pouco, falando aí sobre o arenito e o argilito, tá bom? Veja bem, a gente nem colocou aqui no quadro, mas a gente vai falar aqui para vocês, não poderíamos deixar de passar, porque o arenito,
O próprio nome já está dizendo, formada à base da areia, tá bom? E a base de sua formação são grãos de quartzo maior, tá bom? Que é o solo arenoso, tá bom? E ele automaticamente, por sofrer pressão no ambiente, ele dá origem, tá? O arenito. O arenito são rochas, tá? Que geralmente estão presentes em quase todos os morros aqui de nossa região. É uma rocha porosa. Eu até tinha um modelo aqui, mas não trouxe para cá para que vocês vejam. Mas trouxe areia, dá para você ter uma noção. Veja bem, o arenito, eu até costumo pegar aqui nesses morros aqui, para esculpir a rocha, porque ela é uma rocha fragmentada, é uma rocha fácil de você esculpir, e outra, ela é porosa. O que é uma rocha porosa? Só para você ter uma ideia, o arenito, se você pegar num morro desses e jogar um copo de água, ele vai bater e sumir rapidinho. Por quê? Porque o arenito se forma também com um processo igual a areia. Por exemplo, grãos maiores. Então entre eles não conseguem se colar perfeitinho. Ficam pequenas rachadurinhas, pequenos espaços entre um grão e outro. E aí a água penetra, logicamente, e também o ar. Então ela vira uma rocha porosa. Por quê? Porque ela permite a passagem rápida da água. Ela não impede a passagem da água. Mas também tem o argilito. O argilito, já está dizendo. A gente até trouxe aqui, a gente hoje passou o dia coletando isso aí, né? Alguns materiais. Aqui está argila. Inclusive mostra até o que eu quero que vocês vejam, que é o acúmulo da água sobre o argila. Tá? A argila, os grãos são tão pequenos que a água não consegue sumir facilmente, tá legal? Ela tem dificuldade de penetrar. Por quê? Porque os grãos são tão pequenos que impedem a passagem da água. E uma vez que esse material ele seca, ele vira rocha também, tanto a areia como a argila, quando eles ficam em determinado local sofrendo pressão e ação dos intempéries da natureza. Então o que acontece? Eles dão origem a rochas. E essas rochas recebem nomes diferentes e são classificadas como rochas diferentes. Por exemplo, a que tem a maior base de areia é o arenito. A que tem a maior base de argila é justamente o argilito, tá bom? Então é assim que se formam essas rochas. Nós vamos passar adiante também falando sobre as rochas metamórficas, tá legal? A rocha metamórfica está aqui. Podem se originar da transformação ou metamorfose, por isso metamórfica, tá? De outras rochas. No caso, para a formação de uma rocha metamórfica, meu querido, geralmente a decomposição ou fragmentação, perdão, a fragmentação ou quebra em pedaços pequenos de rochas sedimentares ou de rochas magmáticas. Seus fragmentos se fundem, se misturam e dão origem à rocha metamórfica. Ou, por causa de ação de fenômenos naturais, tá bom? Da própria natureza, esses fragmentos de rochas, tá? Eles sofrem, digamos assim, uma mudança em sua estrutura. Por exemplo, uma das rochas que se usa aqui, tá? O exemplo, como nós podemos citar aqui dessas rochas, é o calcário. Veja bem, há uma transformação do calcário. Por quê? Porque alguns fragmentos do mármore, eles se, digamos assim, eles se desprendem pela fragmentação, né? E aí o que acontece? Na natureza, ela se acumula algumas partículas mais finas, formando o calcário. É claro que o calcário também está dentro da maioria das rochas. E uma vez que a água da chuva bate, ela vai retirando das rochas aquele calcário, porque é a parte mais fina, lembra? E aí o que acontece? Ele vai gotejando dentro das cavernas, formando até mesmo formações rochosas pontiagudas no teto da caverna, que a gente chama de estalactites. Embaixo, estalagmites, tá? Que vai pingando a água ali e se formando. Então assim, ali é praticamente o calcário bruto. Quando ele está naquele estágio é chamado calcita, porque é um calcário bruto. Todavia, por assim dizer, quando ele é trabalhado, quando ele é absorvido na natureza e reintroduzido novamente na natureza, ele passa a ser o calcário, que nós conhecemos, que você pode até comprar num supermercado, por exemplo, para a agricultura, tá bom? Para exemplo do calcário, também eu gostaria de mostrar algumas coisas que a gente tem aqui, tá bom? Por exemplo, você vai na praia, você vê isso aqui, isso aí é o búzio. Ou essas conchinhas aqui, ou ainda, por exemplo, no caso dessas conchinhas, a gente separou uma aqui que você pode ver, tá? Ela até está se fundindo aí, formando a pedra. Isso aqui, na verdade, são recifes de corais, tá legal? E eles se formam da decomposição dessas conchas. Aí é uma prova do calcário, tá legal? Do calcário já aproveitado pela natureza e reintroduzido, devolvido novamente. Na natureza nada se perde, tudo se transforma.
E aqui o que acontece? Essas conchinhas elas se decompõem, tá? No fundo do oceano e formam os recifes de corais, que nada mais são do que o calcário bruto que é reelaborado e aproveitado pela natureza e dá origem à vida. Por quê? Porque o local onde há calcário, em grande abundância, aquele solo ele tem uma grande qualidade. Ele jamais vai ser, digamos assim, ácido. Ele vai se tornar alcalino. Por quê? Porque é isso que o calcário faz no solo. Ele tem uma função de tornar o solo alcalino. Tá? Alcalino é sem a presença da acidez. Porque a maioria dos solos, quando ele se forma, tá? Eles têm uma certa acidez, eles impedem que as plantas se desenvolvam. Mas uma vez que você coloca o calcário retira o excesso da acidez e permite que a vida se forme. E se houver ainda fertilizantes naturais, como restos de fezes de animais mortos também, restos de planta morta, aquele solo vai se tornar apropriadíssimo para a agricultura. Por quê? Porque além dele não ser ácido, por causa do calcário, ele ainda vai se tornar fértil por causa dos fertilizantes, tá? Dos adubos, e também por causa do humus, que é restos de planta e animais mortos. Tudo isso aí torna o solo mais próprio para a vida, tá bom? Veja bem, a gente ainda vai falar um pouquinho aqui sobre, por exemplo, duas rochas em particular, que a gente até colocou aqui, o ginás. É uma rocha metamórfica, tá? Que pode se formar da transformação do granito. Veja bem, dependendo da forma como o granito se fragmenta, ele pode dar origem a essa rocha aqui, tá legal? Por quê? Porque essa rocha se forma de determinada quantidade digamos assim, de minerais que estão na rocha, que se desprendem de uma rocha bruta, tá? E forma outra, porque a rocha metamórfica é isso. Ela é a fragmentação de uma rocha que já existe, que já está formada, mas com seus fragmentos ela forma outro tipo de rocha. E a rocha metamórfica é justamente esse outro tipo de rocha que se forma com as partículas daquelas rochas originais que se fragmentaram com a ação do intemperismo. Só recapitulando, intemperismo é a ação dos elementos naturais sobre um determinado corpo, tá? No caso as rochas, e fragmenta e forma outras rochas. Queridos, chegamos ao final, eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Aqui nós temos, só para finalizar, só para fechar, nós temos o humus, tá? O humus, como você pode ver, é um solo formado da decomposição de rocha, logicamente, mas todavia, sobre sua superfície, se acumulam restos de plantas e animais mortos. O humus, na verdade, é isso, restos de plantas e animais mortos sobre o solo. Esse solo aqui é o solo apropriado para a agricultura, por quê? Porque aqui tem tudo que o solo precisa, e a quantidade de minerais aqui é muito grande. Eu até gostaria de mostrar aqui com a lupa, para que você possa ver que existem aqui nesse solo, a gente recolheu na mata aqui próximo, tá? E veja bem, olha, restos de plantas e animais mortos, inclusive muitos insetos, muitos animais, ossos de animais, restos de frutas. Então assim, esses materiais tornam o solo extremamente fértil, tá bom? Porque eles repõem os minerais que vão se perdendo com o tempo, tá legal? E aí a gente também não mostrou aqui para você o solo cálcaro, tá? No caso do solo cálcaro, esse solo aqui já é aproveitado pela agricultura, tá? Por quê? Porque é o calcário já elaborado. Mas o solo cálcaro geralmente é encontrado na beira de alguns lugares próximos ao mar, tá bom? No litoral, porque ele resulta da fragmentação desses materiais. Por exemplo, como conchas, búzios que existem dentro do mar. E aí outros animais, tá? Que vivem no mar, recifes de corais, por exemplo, aqui é a calcita pura, que é o calcário não elaborado, mas uma vez que ele se decompõe, ele se torna nesse calcário que a gente usa na agricultura, a gente pode comprar no supermercado, porque já é o calcário elaborado, tá legal? E como eu disse também, recapitulando, a argila, essa é a argila pura, verdadeira, tá? Que se forma geralmente em locais onde há, digamos assim, córregos de água, porque os fragmentos das rochas vão sendo levados do solo, né? E se quebrando cada vez mais em pedaços pequenos, dando origem à argila. Meus amados, eu espero que vocês tenham compreendido tudo que mostramos aí para você, tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham compreendido. Tem uma tarefinha aí para vocês na página 71. Façam ela e quando a gente voltar a gente corrige com vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima videoaula de ciência.